Nós estamos no Teatro de Epidauros, né? Acabamos de vir de Corintos, como eles falam aqui, Corinthos. Depois foi mais uma hora de carro até Epidauros, e aqui nós estamos nesse grande anfiteatro, né? Talvez um dos mais, se não for o mais preservado de toda a Grécia, né? O anfiteatro grego. E a gente pode observar aqui, eu acabei de fazer um teste de acústica com muitos turistas lá, e é impressionante porque você consegue, tudo que se fala é ouvido claramente, e você lá de baixo, no lugar do ator, você ouve perfeitamente a própria voz, ou seja, a reverberação também é impecável, né? O retorno do som é impecável, né? Então, de fato, essa era uma sociedade que queria se comunicar, isso fica muito claro, né? Aqui é difícil calcular, né? Talvez, mas a gente deve ter essa informação, mas aparentemente pelo menos umas 5.000 pessoas cabem aqui nesse anfiteatro, né? Uma das histórias que me faz pensar, né, que foi muito encenada ao longo da história da humanidade, é o mito de Édipo, né, que depois foi transformado em peça teatral pelo grande Sófocles, né, um dos três mais importantes da Grécia Antiga, né, ou seja, ao lado de Ésquilo e Eurípides. Sófocles escreveu Édipo Rei, né? São muitas as versões sobre Édipo, não é? Inclusive o mestre Freud ele vai se utilizar dessa história para explicar que o menino, quando pequeno, o menino ou a menina, ele pensa ser Édipo, não é? E ele pensa ser o namorado da mamãe, né? Quer dizer, aquele que se relaciona com a própria mãe e hostiliza seu próprio pai, né? Então o Freud ele vai buscar na mitologia uma ilustração para a sua teoria, né? O complexo de Édipo na psicanálise também é conhecido como complexo nuclear. Por quê? Porque ele está no núcleo da teoria, está no núcleo do desenvolvimento humano, né? Seria a partir do complexo de Édipo, da resolução do complexo, que cada um de nós, não é, constitui-se enquanto uma personalidade, né, com conflitos, não é, com dificuldades, com facilidades, não é, mas a nossa personalidade se constitui a partir da resolução do complexo de Édipo. Voltando ao mito, trata-se de uma história com várias versões. Vou falar resumidamente uma delas, não é? Ao nascer em Tebas, né? Tebas está mais ou menos talvez a uns 400 quilômetros daqui, 380 quilômetros de Corinto, de Atenas, perdão, né? Um pouco distante, e nós até fizemos um percurso ao contrário, nós viemos de Corintos, né, para Epidauros, né? Nós viemos numa outra distância. Bom, voltando ao mito de novo. Édipo nasce em Tebas e ao nascer, como era de costume na época, seus pais vão consultar um oráculo para saber qual o destino da criança. E o que houve do oráculo é que esse menino vai casar-se com sua própria mãe e vai matar seu pai. Apavorados, não é? Os pais de Édipo, Laio e Jocasta, abandonam a criança no monte, né, furando-lhe os pés e transpassando, não é, um cipó, deixando ele de ponta cabeça pendurado numa árvore. Seria o destino dele a princípio, seria da morte. No entanto, um pastor que por ali passava, ouve o choro da criança, recolhe a criança, cuida dela e depois entrega ao rei de Tebas, né, uma outra cidade então da Grécia Antiga. Bom, Édipo é criado como se fosse um filho adotivo do rei e rainha de Tebas, mas sem saber dessa condição. Ele cresce e um belo dia ele ouve, não é? Ele se encontra em algo social, né, em Tebas, como se fosse uma festa, um ritual, e ele ouve de um oráculo, não é,
que ele vai matar o próprio pai e vai casar-se com a mãe. Aliás, não é de um oráculo, ele ouve de uma pessoa embriagada. Não é? Assustado, ele foge de Tebas, foge do seu destino, e ao fugir, né, durante o percurso, ele depara com uma encruzilhada. Né? É nessa encruzilhada onde vem uma carruagem. Né? Édipo, pela sua condição, vamos dizer, de coxo, né, por ter uma perna, um pé machucado, né, a própria palavra Édipo significa pés inchados, ele tenta se livrar da carruagem e aquele que dirige, aquele que comanda, perde a paciência com ele e acaba chicoteando. Não é? Nisso, Édipo entra numa luta corporal. Não é? E, para surpresa, né, dele, desce o senhor da carruagem, também vai para uma luta corporal com Édipo. Édipo acaba empurrando esse senhor, ele cai, bate a cabeça, né, e morre. Bom, sem saber, Édipo havia acabado de matar o seu verdadeiro pai. Ele segue viagem em direção a Tebas e quando vai adentrar em Tebas, ele depara com uma esfinge. A esfinge, um monstro mitológico, né, com as patas de leão, né, a cabeça de uma mulher, o corpo de um touro e as asas de uma águia. Né? Então a esfinge diz para ele, Édipo, todos os transeuntes, todos os viajantes que por aqui passam, eles têm que decifrar o meu enigma. Se você decifrar meu enigma, eu me atiro do abismo. Se você não decifrar, eu te devoro. Daí vem a frase, decifra-me ou devoro-te. Né? Uma frase que dá muita coisa para a gente pensar e que a gente vai falar num outro vídeo, né? Sobre essa frase e os possíveis significados dela. Bom, Édipo, então a esfinge pergunta a Édipo, qual o animal que, ao contrário de todos os outros, quanto mais patas tem, mais devagar anda? De manhã tem 4, à tarde tem 2, à noite tem 3. Édipo diz, o homem, né? Porque de manhã ele é um bebê, engatinha, à tarde, ou seja, ele é um adulto, e à noite, na sua velhice, ele usa uma bengala, então ele tem 3 pernas. A esfinge se atira ao abismo, Édipo adentra na cidade de Tebas e é aclamado rei por ter vencido a esfinge. Né? Na condição de rei, ele casa com quem? Com Jocasta, sem saber que era a sua própria mãe. Né? Passado algum tempo, surge uma praga de ratos na cidade de Tebas. E Édipo consulta um oráculo e o oráculo lhe diz que essa praga só vai se acabar quando encontrarem o assassino de Laio. Né? Édipo vai em praça pública e faz uma autocondenação sem perceber. Ele diz, tragam-me o assassino de Laio, custe o que custar, vivo ou morto. Né? Passado um tempo, surge uma suspeita de que ele é o próprio assassino de seu pai, né? Porque encontram o cocheiro, aquele que dirigia, né, a carruagem, e a partir dessa suspeita, desses boatos, Édipo recorre, no caso da peça de Sófocles, recorre ao oráculo. O oráculo diz, Édipo, não me obrigues a dizer quem é. Ele insiste até que Édipo diz, és tu, Édipo. Tu, aliás, até que o oráculo diz, és tu, Édipo. Tu és o assassino de teu próprio pai. A gente até fez um vídeo aqui, ali do centro do palco, né, repetindo essa frase do texto de Sófocles. Bom, descoberta a verdade, Édipo pega as presilhas da própria capa, arranca os olhos, e alguns vão interpretar isso como a visão que ele não tinha, agora tem, então não precisa mais de olhos, porque agora ele enxerga o próprio destino, que se cumpriu, e enxerga a sua própria verdade. Édipo, em algumas versões, ele vai a um monte, se recolhe e morre lá e é engolido pela terra, a terra se abre e engole Édipo. Em outras versões, ele tem 4 filhos. Né? Então, essa é a história de Édipo que faz a gente pensar muitas questões, a história de um herói que nega o próprio destino e acaba se dando muito mal. Né? É uma das obras mais clássicas aí da mitologia grega.